que gostosa! Como assim não faz sentido? É sobre o fim do mundo! Essa talvez seja a minha resenha mais demorada de fazer até hoje. Eu sempre tenho algumas ideias, vejo o que eu tenho a dizer e começo a escrever. Leva algum tempo para organizar tudo, mas depois de 1 ou 2 revisões colocando piadas, porque a galinha atravessou a rua, às vezes não nos melhores lugares, o roteiro está pronto. Este foi escrito basicamente da mesma forma, mas me pediram para resenhá-lo há quase 6 meses. Desculpa, Jennifer, eu realmente não sabia o que dizer a respeito. Além disso, quando eu falei sobre mimimi na questão linguística, eu mais retransmiti uma mensagem por achar importante para aumentar o seu alcance. Mesmo que você conte isso como uma resenha, eu não conto, eu ainda sinto a necessidade de falar algumas coisas sobre mimimi, então essa resenha foi começada 1 ano atrás. Tomara que fique boa. Então está na hora de voltar ao assunto e contribuir de verdade para a discussão? Para chegar do outro lado e enfiar piadas em lugares estranhos. A explicação do contexto para mimimi que eu coloquei na questão linguística ainda me parece útil, então vocês podem ver essa questão lá. Mas fora a hikikomoriedade do vídeo, tem algumas outras coisas que nós devemos considerar. O Vini do YouTube Explained apontou no vídeo dele sobre mimimi que a virtualidade toda pode ser também bastante relacionada à internet, já que as mulheres aparecem em um ambiente com cabos tanto as prendendo quanto enfiados nelas, e tem uma cena em que uma delas é desplugada e sente dor por isso. A conclusão dele é que Dark Hannah seria o vício de Shu à internet e cultura virtual. E eu tenho que discordar porque, apesar delas aparecerem conectadas e conectadas a Dark Hannah, para você considerar isso uma crítica à internet por si só, você tem que ignorar a similaridade entre Hannah e Dark Hannah. Ao mesmo tempo, a sua interação com ela seria extremamente complicada de se manter nesse mundo, porque se Shu só está viciado à internet, ele provavelmente estaria vendo vídeos em vez de ter uma imagem parada como retrato no começo. E, por mais que o choque necessário para isso tenha que ser muito grande, o computador tem um botão de desligar. Uma solução absoluta e que não requer se tornar o boneco que estava incompleto no começo e pode ser alcançada sem lutas. Esse é o grande problema de um hikikomori. Não é um vício à internet ou à cultura moe, mas ao isolamento. É a mesma coisa que nós vemos em tantos filmes de pessoas que não saem de casa, quase sempre mais velhas, porque o mundo lá fora é ruim e barulhento, por terem passado por um trauma, ou por terem perdido sua fé na humanidade. Realmente me parece que a simbologia é mais para apontar o uso desses refúgios por hikikomoris do que para apontá-los como um vício em si. Mas com o lançamento de Girl, surgem algumas perguntas, entre elas especificamente qual é a relação entre os dois. É óbvio que há uma relação, já que não só a garota do vídeo é parecida, mas Hannah e o Hiki Komori também aparecem. Ao mesmo tempo, eu não posso dizer que aquelas garotas super animadas e esta, com cara de quem comeu e não gostou, são exatamente a mesma coisa. É só olhar pra ela, com sua roupa de Mahou Shoujo / vitrine de Amsterdã, quebrando mais o gênero que o episódio 3 de Madoka Mágica. Pera, tô indo rápido demais. Vamos voltar ao início. Girl é o segundo vídeo musical de Daoko, esse artista de nome quase anal que surpreendeu o mundo com mimimi. O vídeo começa com essa garota sem expressão em um barco, sozinha em uma vagina visual. Só aqui nós já temos 2 bolsas de estilo mais adulto, esmaltes, um espelho e o sutiã da garota vista em mimimi. Todos apetrechos para modelar a imagem de uma mulher, basicamente à sua disposição e não utilizados da forma como ela está no momento. Além disso, nós temos maçãs, o fruto do conhecimento na interpretação mais comum da Bíblia, embora tenham uns que dizem ser uma banana, e também associado indiretamente ao pecado. Vale notar que o cabelo dela, com franja sobre os olhos, é muito usado como indicador visual de que a personagem é tímida e ou introvertida. Isso vai ser crucial para a análise. Ela então é despertada pela lua brilhante com estrelas de plástico, onde uma versão de camisola cheia dos mesmos apetrechos e com uma maçã negra está cantando.
Ela então morde uma maçã, de um pedaço desta nasce um útero, que explode e vira um gazebo, e ela sua suco de maçã, que vira uma varinha para soprar bolhas, que chovem como estrelas criando um mundo de babados e maçãs, penduradas ou para cima. Sim, é isso que você está pensando, e não é à toa. Do nada ela olha para baixo, enfia sua varinha de bolhas e cria um homúnculo. Mas quando a lua baixa, tudo se desfaz, inclusive a massinha semiviva. Enquanto tudo vai pelos ares, ela vê a imagem de um príncipe com um unicórnio, cujo chifre é particularmente longo, que logo depois não está mais lá. Tudo isso cria uma mistura pouquíssimo confortável entre infantil e sexual, lembrando as questões pedofílicas japonesas. Mas isso é de propósito. Seja camisola com varinha mágica, seja peitos e metralhadoras, dificilmente alguém negaria haver uma clara crítica à sociedade japonesa nesses vídeos. E enquanto a princesinha americana pediria ao pai dela para comprar poderes para ela poder ser super poderosa, no mundo do anime ela bota a mão na massa. Isso faz com que a terra seca do barco sugestivo inunde. Quanto tempo ela estava no seco? Ela se banha na água? Que segundo as pesquisas mais recentes só falta ser amarela? E vira a garota da lua, entrando no mundo com movimentos extremamente mahou shoujo e vendo que existem apenas salaryman e garotas da idade dela, todos sem olhos. Ela os imita por um instante e decide mudar o mundo, alguns explodindo em estrelas. Uma garota, que tem olhos por sinal, ela transforma em flor com maçã para cima, enquanto um homem, visto por sua bolha de conhecimento, subitamente se vê sem seu celular e percebe estar sozinho num mundo escuro e tenta se tornar um hollow. Este é um bom lugar para começar a análise de verdade. É um pássaro? É um avião? Não, é um comercial. Eu acho que todo mundo percebe que a falta de olhos é significativa, mas provavelmente todos pensaram ser uma indicação da história já antiga de que a vida virtual está nos dessensibilizando para o mundo real. E, vendo o Salaryman, eu entendo por quê. Entretanto, veja como a garota se transforma. Não só ela tem olhos, então a falta de olhos em geral não é simplesmente por causa das redes sociais. Nossa mahou shoujo de camisola toca em algo, pela posição seria o celular dela, então seus olhos somem para dentro e ela vira a flor que anda sem direção com a fruta do conhecimento. Talvez o Salaryman seja a falta de contato real fora das redes sociais, mas a garota é o auto-isolamento, agora andando sem direção depois de ter visto algo. Two Girls, One Cup? Nossa mahou shoujo continua sem nenhuma emoção e decide fazer o mesmo com o mundo inteiro, o que deixa tudo colorido ao mesmo tempo que destrói a realidade, dançando como uma criança alegre mesmo sem demonstrar qualquer emoção, até que todos são plantas hermafroditas e o centro do mundo é uma grande árvore com veias pulsando como um mon. E claro, tendo visto o meme e a sua crítica à cultura moe, essa poderia ser a mesma imagem, mas do ponto de vista de alguém na indústria. Uma boneca sem emoções transforma pessoas solitárias em seres sem direção só interessados em sexo. Isso até que ela vê os dois últimos humanos. Olha para baixo exatamente como quando criou o homúnculo e vê que eles estão de mãos dadas. E isso gera a primeira reação emocional nela, que é devastadora. E ela se vê nua no barco, sem qualquer terra ou água sob ele, até que uma sombra surge e ela se alegra. Aqui eu tenho que mencionar o Vini de novo, porque no vídeo dele de Girl, ele fala que talvez esse vídeo seja sobre encontros pagos. Uma prática japonesa em que homens pagam para ter encontros com garotas, normalmente da cidade. Esses encontros não implicam sexo, mas é calçada e avenida. Se você andar na beira e escorregar, você pode ser atropelado na hora. Entretanto, eu discordo que seja apenas sobre isso. Enquanto existe toda a questão de redes sociais e encontrar coisas na internet, eu acho que o que está sendo falado é a causa disso tudo. O fim do mundo com fogo e gelo. Zoom. Não, eu não estou falando de R.R. Martin. Eu estou falando de alguém tão foda a ponto de inspirar R.R. Martin. Este é Robert Frost, poeta americano ganhador de 4 prêmios Pulitzer de poesia, PPP. Seu livro New Hampshire, que lhe rendeu seu primeiro Pulitzer, inclui um de seus mais famosos poemas, Fire and Ice. Em tradução própria, alguns têm que o mundo se irá em fogo, alguns têm que em gelo.
Por tudo que de desejo eu provo, eu concordo com os que dizem fogo, mas se pudesse 2 vezes vê-lo, eu penso saber bastante de ódio, para ver para a destruição gelo também é bem grande e pode fazê-lo. O poema teria sido inspirado pelo Canto 32 do Inferno de Dante, mas tem uma história de um astrônomo que diz ter inspirado o poema, numa conversa em que Frost perguntou como o mundo ia acabar, e a resposta dele foi que o Sol explodiria e consumiria a Terra, mas se nós sobrevivêssemos, nós congelaríamos para sempre. Seja qual for o caso, você pode facilmente dizer que o poema não fala do mundo, mas das pessoas do mundo. O fogo é o desejo, se importar apenas com o que você quer e não se importar com as consequências. Ele te consome a tal ponto que distorce sua visão do mundo. O gelo, que é chamado de ódio no poema, tem mais uma ideia de oposto do amor, seguindo a linha de Elie Wiesel, que disse: o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O oposto da beleza não é a feiura, é a indiferença. O oposto da fé não é a heresia, é a indiferença. E o oposto da vida não é a morte, mas a indiferença entre a vida e a morte. Basicamente, Dalko está usando símbolos da sociedade japonesa para comentar um problema que nós sempre tivemos, em versões extremamente bem feitas, daquela imagem da mulher dos gatos e daquela imagem das pessoas lendo no trem. É a indiferença de Shu para com as necessidades, vontades e sentimentos de Hana que faz com que seu tempo seja dedicado a um passatempo. E isso leva seu passatempo a distorcer sua visão do que é uma mulher, de alguém com quem você passa sua vida para um corpo de plástico de $5.500 ou um travesseiro de corpo para quem não tem dinheiro. É a indiferença das pessoas em geral para com o resto que força relacionamentos falsos. Faz algum sentido dizer para o seu filho que os coleguinhas são amiguinhos, mas muita gente carrega a obrigatoriedade disso pelo resto da vida. Quantas vezes você já disse ter aquele amigo chato? Quantas vezes você já parou para pensar por que eu considero ele um amigo? Ninguém valorizar as amizades faz com que poucas realmente perdurem e cresçam. Amigo virou uma palavra tão comum e sem peso que seus amigos reais viraram melhores amigos. E entre eles, são poucos os que realmente merecem o título, em um terrível caso de quantidade em vez de qualidade. Por isso aquela maçã negra é tão importante. Exatamente como as outras, ela seria um símbolo de conhecimento, mas não de conhecimento real. De fato, parece haver uma quando você vê o barco uterino da garota, mas, na verdade, é o gato. O gato que percebe o que ela está fazendo não tem olhos exatamente como as pessoas da cidade e, quando come essa fruta do conhecimento, se revela apenas um bicho de pelúcia. A única coisa que se vê no barco quando o vídeo está para acabar, em que ela, nem estudante, nem Mahou Shoujo, tem emoções. Essa maçã negra seria a informação falsa. A informação falsa que leva ela a querer ser como a garota da lua. A informação falsa que leva ela a achar que o gato é de verdade. A informação falsa que leva as pessoas a mudarem como são para como elas acham que deveriam ser e faz as pessoas se iludirem que uma rede social é mais do que seria. Por fim, uma sombra a cobre e ela se anima por ver seja lá quem for. Muita gente diz que esse seria o príncipe e este seria um final feliz. Mas se você acredita na ideia de encontros pagos do Vini e que o mundo dela estaria se despedaçando por ela estar sendo usada esse tempo todo, eu diria que é um final muito mais triste do que isso. Apenas o ciclo se reiniciando, como em Mememe. Me parece que os dois são análises de coisas que estão acontecendo no mundo. Eles são ilhas de histórias que estariam acontecendo de novo e de novo pelo mundo. Então eles não têm uma linha do tempo. Pessoalmente, eu não sei o que pensar desse final. Considere Mirai Nikki. Yuno morre, todo mundo morre, o mundo morre. Mas você sabe que Yukiteru gosta de Yuno? Então quando o diário diz que ela vai visitar ele, é um final feliz. Um final feliz que vai causar muito mais problemas, provavelmente, mas tem pelo menos uma pequena versão de felicidade ali. Em Girl, essa garota literalmente não consegue nenhuma conexão com o mundo. Sente apenas o desespero de estar isolada e alguém literalmente a veste em sombras. Isso pode ser o reinício do ciclo e ela vai ser usada de novo, ou algo completamente novo que ela só acha poder ser bom porque é o primeiro contato que ela tem com alguém. Essa ideia para mim talvez seja neutra ou talvez seja mais triste ainda. E é isso que eu tenho para dizer. O mundo pode acabar não com uma explosão, mas com uma multidão de suspiros. Cada um sendo consumido por um isolamento criado por si mesmo ou criado pelos outros.
E essa ideia é tão pesada que eu não sei como terminar isso. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seus comentários e, sinceramente, que esse vídeo seja algo para entreter um pouco a sua vida e assunto de uma conversa ou duas. Ou seja, compartilhem. Zoom.